Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aí, você está entrando mais uma vez aí no meu canal, né? Sejam todos muito bem-vindos aí para mais opiniões, informações, papo reto, sem filtro, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Aí eu separei algumas coisas aí que estão acontecendo aí pelo Brasil ou pelo mundo, né? Como sempre eu vou dando aquelas informações rápidas, ou pelo menos as que eu acho mais relevantes. Então vamos de informação aí rapidinho, né? Já para ver o que está acontecendo aí sem perder muito tempo. Antes de mais nada, deixa o like aí, te inscreve no canal para acompanhar o conteúdo e as informações do que eu vou publicando aí constantemente, né? Não deixe de me acompanhar nas todas as redes sociais, né? Então vamos lá. Cara, a primeira coisa que nós, como nós sabemos, hoje é dia 29/4/2026, tem sabatina lá do Messias, mas a galera não tá nem um pouco empolgada, né? Tanto que a galera fez protesto, fez forte protesto, né? E olha aí, ó, como é que deu. Sapatinhos de bebê, isso aí foi lá, noticiado pelo Cruzeiro, ou Cruzeiro, né? Que é um novo veículo de comunicação, né? De direita, acredito eu que seja de direita, né? E o conteúdo vai ser focado mais nesse tipo de ideologia, né? Ou mais pessoal. Ou vamos dizer assim, vai publicar um monte de verdade, né? Sapatinhos de bebês marcam protesto contra Messias no STF, né? Um dia antes da sabatina no Senado, grupos pró-vida expõem 400 pares de sapatinhos de bebê, né, em frente à catedral, né, em Brasília, para denunciar o parecer favorável de Jorge Messias ao aborto por assistolia fetal, né? Então isso aí pegou muito mal. Isso aí, bom, ele já tá, hoje eu já tava vendo lá, até já publiquei algumas coisas aí, fiz uns cortezinhos aí para o pessoal ver as informações mais relevantes, né? Mas eu acho que isso aqui não podia ficar em branco, né? O pessoal fez lá, fez um protesto. Aliás, eu acho que de todos os ministros aí que estão tentando colocar, o Brasil já sabe o que aconteceu pelo fato de ser conduzido ao cargo o ministro Alexandre de Moraes, foi lá e falou democracia, porque embora ele tenha lido um texto, né? Que como ministro, eu acho que o cara para falar de democracia e para falar de liberdade, o cara precisa de um texto, meu querido. Tu precisa de um texto para falar de liberdade, tu precisa de um texto na tua frente ainda, né? Não é nem com palavras, né? Tipo, eu tô falando e dando a opinião sobre o que eu acho. Aí tu escreve um texto para falar sobre democracia. Cara, eu acharia uma coisa extremamente estranha, ainda mais numa sabatina. Tipo assim, tu tem que ter muito entendimento sobre o assunto. Aí você vai lá ler um assunto. E outra coisa, né? O jeito que ele falou, assim, para quem viu o vídeo, até eu repostei aí. Acho que foi do Nicolas, né? Que eu vi ele, a publicação dele lá na internet. Aí eu repostei. E eu achei muito curioso aquilo. Mas a fala dele, se vocês procurarem na internet quem ele parece falando, acho que vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Então tá, pessoal, essa aí foi a primeira, né? E aí vamos agora para a segunda, né? Hoje, como todos nós sabemos, tiveram operações no Rio de Janeiro, né? Operação policial mira Marcinho VP e o filho dele, Oruan, né? De acordo com as investigações, de acordo com investigadores, traficante mesmo preso, segue exercendo influência no Comando Vermelho, né? Isso aí foi lá do Globo, né? Eu peguei, eu achei muito curioso, porque hoje foi quando... Eu sempre ligo a TV bem cedinho para ver as notícias, aí tu já sabe que estão indo na casa de alguém, porque alguém tem envolvimento com crime, eles acordam cedinho, né? Para chegar em casa e já ver a situação, né? Então, a gente já tem essa informação. Agora vamos ver o desfecho, até amanhã a gente já tem mais um conhecimento, saber se eles encontraram, se pegaram, se levaram, conduziram, né? Mas até o momento é essa informação que eu tenho, né? Aí, ultimamente, eles têm ido muito nesse pessoal, inclusive os músicos, né? Porque, pelo visto, eles têm grande envolvimento com irregularidades, né? E não adianta ficar o público achando que eles são pessoas bacaninhas e coisa e tal, mas é que tem toda uma influência, né?
que não é só musical, tem um por trás disso aí, e esse por trás aí vem assim com uma avalanche, né, com um valor muito alto de dinheiro de irregularidades, né. Então eu acho que, bom, como dizem, né, na vida você escolhe o caminho que você quer ir, né? Se eles escolheram esse caminho, agora arquem com as consequências das suas escolhas, né? É isso, essa é a realidade. Então tá. Terminando essa pauta, vamos para essa. E o que vamos falar, né, é que recentemente eu dei uma olhada ali para ver os sites. Eu sempre vou em todos os sites para pesquisar tudo que tem de informação relevante, né? E mais uma vez, de novo, né, temos a informação repetida, novamente, repetida, porque tá ficando conhecida, né? Até trancou aqui, ó. Pesquisa Atlas Intel mostra que rejeição ao governo Lula avança e chega a 51,3%. Por outro lado, a desaprovação do presidente Lula recuou de 54 para 52, diz pesquisa Atlas Intel. Tipo, ela avançou, mas ela recuou. Cara, a desaprovação dele, eu acho que é uma das máximas de toda a sua história. Ele só não passou da Dilma, só não conseguiu ganhar da Dilma ainda, né? Mas ele tá com um governo com total desaprovação. E outra coisa, além de tudo, esse aí pode ser o último mandato dele. Se não for o último mandato, provavelmente nas próximas gerações não querem a esquerda sobre o comando do Brasil. As pesquisas têm informado que a direita predominantemente, né, os jovens, ou nem que nem sejam de direita, eles já têm uma ideia e já estão conseguindo se informar e entender que o socialismo ou o comunismo ou qualquer uma de suas vertentes relacionadas ao marxismo, comunismo, socialismo, né, ou esses ismos aí não trazem nenhum benefício para a sociedade. Então ele ainda tem tipo assim, uma quantidade grande de eleitores, que acredito que seja uma faixa etária de 30 e poucos por cento da população, porque assim como o Bolsonaro tem uma faixa etária fixa, entendeu? Então tem uma parte desse eleitorado que, mesmo que diminua muito, ainda assim eles continuam, né, vamos dizer, sempre acompanhando todas os acontecimentos envolvendo esse governo, independente dele ser bom, independente dele ser ruim, né? Pode estar sendo horrível, que eles vão ficar cegos, né, com uma venda nos olhos, acreditando em tudo que é falado. A economia pode estar ruim, os impostos podem estar sendo construídos toda hora, o povo pode estar sendo taxado, entendeu? A gente pode estar com um sistema de saúde, um sistema de educação e um sistema de segurança horroroso, e mesmo assim ainda a gente em pleno 2026 tem pessoas que ficam simplesmente vendadas sobre isso, né? E continuam votando nos mesmos e não querem mudança, que eu acho que isso é uma coisa horrorosa, mas tudo bem, né? Cada um tem sua escolha, mesmo que seja para piorar. Só que o problema é que quando você faz uma escolha ruim, beleza, se só afetasse a sua pessoa, beleza, mas aí quando afeta a minha pessoa e de outras várias, né? Aí é que tá o problema. Bom, vamos ver aí, né? Lula segue derretendo, e eu acho que até a época da eleição capaz de derreter mais. Eu sei que ele vai tentar de tudo para fazer o possível, o impossível, o inimaginável para tentar se eleger. Mas tô torcendo para que não aconteça e espero que a gente troque de presidente. Então tá, encerrando aí, vamos lá. E aqui eu quero falar só bem rapidinho, hein, que eu achei isso aqui um tremendo absurdo, cara. Homeschooling, pais são condenados por manterem filhas em ensino domiciliar. Cara, eu acho que isso aí é uma escolha dos pais. E eu tenho, assim, eu sou contrário a isso, cara, porque na minha família teve pessoas que não foram à escola e foram muito bem sucedidas, como minha avó, lia muito, virou pintor e coisa e tal, porque não é porque, os pais dela decidiram, não, é porque na época não tinham acesso, então meu bisavô pagava para alguém lá ensinar ela. Isso não impediu, isso também mostra que ela não impediu ela de ser uma grande pessoa.
Então eu tive isso aí dentro da minha própria família. Então eu acho que esse aí de penalizar dessa forma é extremamente questionável, inaceitável. Eu acho que daria para resolver de uma melhor forma e não fazer isso que foi feito com os pais. Eu acho isso um absurdo, até porque dentro da minha família teve um acontecimento disso. Lógico que foi minha avó, foram outras épocas e tudo mais, mas mesmo assim não impediu ela de ser uma grande pessoa. Entendeu? Ela era uma grande desenhista, uma grande pintora, ela era uma pessoa educada, uma pessoa que lia muito, era uma pessoa extremamente culta, entendeu? Então isso aí não, como é que eu vou dizer, é um parâmetro que para mim, eu que vivenciei uma pessoa na minha família que eu tinha admiração e que eu considerava uma pessoa extremamente culta. Ela nunca fez faculdade, nunca se formou em aula tipo segundo grau, essas coisas, nada disso, entendeu? Não teve isso. E era uma pessoa extremamente esclarecida das ideias, sabia de tudo, fazia de tudo, excelente cozinheira também. Então eu acho isso, a sociedade, a gente tem problemas na justiça, que a justiça leva tudo ao pé da letra de coisas que não são tão graves. E as coisas graves, quando realmente são associadas à criminalidade e criminosos, aí muda de parâmetro. Aí eles são frouxos, entendeu? E aí deixam ou amenizam a situação ou até mesmo livram a cara. Então tá, pessoal, aqui foi aí minhas abordagens rápidas. Muito obrigado aí para quem me acompanhou. Estamos aí num novo formato. Então a todos muito bem. Falou então, pessoal. Tudo de bom para vocês. Acompanhem aí o conteúdo.